falar do programa do Ryan. Vou falar Ryan, pessoal, mas assim, vocês sabem que a pronúncia correta não seria exatamente essa. E se alguém de vocês tiver algo a acrescentar, eu sei que a Bia tem conhecimento, a Juliana tem conhecimento, vocês fiquem à vontade, porque o objetivo maior é facilitar a vida de vocês. A nossa vida, né? Como a gente sempre vem falando, cada pequena aula que a gente dá aqui sobre algum pequeno assunto é para facilitar a nossa vida, porque antes da gente aprender isso, a gente também sofreu muito fazendo de uma maneira mais difícil, é, gastamos muito tempo até a gente conseguir fazer algum determinado trabalho, que às vezes pode ser feito super rápido se a gente souber usar determinadas plataformas, determinados aplicativos. E o Ryan é um aplicativo gratuito e é um aplicativo que ele auxilia muito nas revisões sistemáticas. Então, muitos de vocês estão fazendo revisões sistemáticas, alguns estão no começo, outros já estão avançados, outros já submeteram, né? Mas a gente sempre vai fazer, mesmo que a gente já tenha submetido e terminado uma revisão sistemática, a gente vai fazer outras, porque como vocês sabem, as revisões sistemáticas é o meio com que a gente utiliza para adquirir conhecimento de um determinado assunto. E nada melhor que a gente utilizar esse nosso tempo de adquirir conhecimento publicando, fazendo valer o nosso estudo. Então, eu vou mostrar para vocês qual é esse programa e explicar um pouco dentro dele o que a gente pode utilizar. Então, lembrando, pessoal, que momento a gente vai utilizar, né, esse software? É para ajudar a gente a gerenciar todos os arquivos, os artigos que a gente encontrou lá na busca da base de dados, para a gente separar eles, qual vai incluir, qual está duplicado, qual vai excluir. Estou vendo sua tela. Ah, perfeito. Então, esse é o programa. Programa não, né? Ele é um aplicativo. Então, inicialmente, quem já tem conta vai acessar. Quem não tem, vai se inscrever. Então, nós vamos acessar, e como a Bia estava dizendo, para que ele serve? Pensa comigo. Primeiro, depois que eu montei a minha estratégia de busca, depois que eu entrei nas bases de dados, realizei as buscas sobre os meus assuntos, encontrei lá X artigo em cada base de dados. Quando eu tenho esses artigos, depois eu tenho que juntar esses artigos, certo? E aí eu tenho que. Lembra que a revisão sistemática, para quem já sabe disso, mas a revisão sistemática, você vai ter um monte de artigo que você, na primeira etapa, vai separar pelo título e pelo resumo. Então, o Ryan vai te ajudar nessa fase, na separação pelo título e pelo resumo. Então, por exemplo, eu vou fazer para vocês aqui. Então, essa é a interface do aplicativo. Quando eu entrei, ele está assim. O meu, ele já tem uma outra revisão aqui, mas eu posso criar uma revisão nova aqui embaixo. O Ryan permite que você convide colaboradores para sua revisão. O que quer dizer isso? Vamos supor, eu e a Isa estamos fazendo uma revisão sistemática, eu, a Isa e a professora Andréia. A partir do momento que eu fiz aquela seleção dos artigos, que eu capturei aqueles artigos nas bases de dados, eu vou enviar todos aqueles artigos, 200, 300, 1000, quanto o total que eu consegui nas bases, eu vou enviar para dentro desse programa. Eu posso convidar a Isa para ela fazer a parte de seleção dela e eu fazer a minha seleção. No final, o programa mostra, eu não vejo o que a Isa está fazendo e a Isa não vê o que eu estou fazendo. Aí no final, quando eu tiro a blindagem, aí a gente vê quais foram os conflitos, que quer dizer o quê? Quais artigos que eu achei que deveriam ser incluídos naquela revisão e quais a Isa achou que não deveriam ser incluídos. Então, a gente teve uma discordância. A partir desse momento, a gente vai conversar com o terceiro revisor ou entre nós, a gente vai fazer uma discussão para determinar se aquele artigo inclui ou não, certo? E nessa aba aqui é que eu vou convidar, tudo bem? Eu também posso convidar alguém para fazer a tradução desse artigo. Vamos supor que a pessoa tem uma habilidade no idioma, então ela vai fazer essa vai ser a função dela. Então eu vou convidar ela através dessa aba aqui.
certo? Então, quando eu vou começar uma revisão, se eu quiser, eu posso dar um título para ela. Então, eu vou colocar aqui, né, nossa revisão teste, e eu vou criar minha revisão aqui. Ó, pronto, criei a minha revisão. A partir desse momento, eu preciso trazer para dentro do programa, para dentro desse aplicativo, os artigos que eu encontrei nas bases de dados, certo? Então, eu vou para uma base de dados, vamos colocar aqui, por exemplo, PubMed. Só queria Eu vou para uma reforçar, base gente, de dados. rapidinho. Ali no Rayance já tem os formatos que aceita, os formatos que a gente tem que fazer o download da busca que ele aceita lá. Exato. Então, eu vou fazer uma busca aleatória aqui. Vamos colocar dental implant. Vamos adicionar. Na verdade, era o end, mas enfim, vamos mudar aqui. Dental implant e surface property. E vamos colocar mais ruggedness. E vamos ver o que ele acha. Ó, fiz a minha busca, supondo que era isso que eu queria, e eu encontrei aqui, ó, 1.232 resultados, tá? Na minha busca aleatória. Aqui, eu vou selecionar, para dar uma refinada nessa busca, eu vou selecionar alguns filtros, por exemplo, eu não quero revisões sistemáticas, eu quero somente artigos de jornal. Então, já coloquei aqui. E também eu quero só dos últimos 5 anos, por exemplo. Só para dar uma reduzida. Ó, ele já baixou para 399, certo? Vamos supor que estes são os artigos que eu quero agora levar lá para o Ryan. O que acontece? O que a Bia estava dizendo? Quando a gente vai transportar ele daqui lá para o programa, para o Ryan, ele tem que entrar em um determinado formato. Então, a interface do Ryan, ele diz aqui em cada uma delas qual é o formato que ele aceita. Por exemplo, PubMed, ele vai aceitar nesse ponto XML. O Web of Science uma formatação própria. Mas vocês podem, o que eu digo para vocês assim, eu já tentei, quando você exporta num formato que não é o que o Ryan aceita, ele entra para dentro do sistema e aí ele diz que ele não consegue abrir, ele não consegue ler. Então aí você tenta a exportação de uma outra maneira, certo? Então assim, vocês viram aqui, cheguei nos meus resultados aqui, fiz aquela seleção aqui para reduzir. Vou colocar de 1 ano para ver se reduz mais ainda, só para ficar mais fácil. Não, não reduziu. Aí você vai aqui em salvar as citações e aí você vai colocar todos os resultados, tá? Não apenas um resultado. E aí aqui é o formato que a gente estava falando. Então aqui, ó, existem vários formatos. A gente pode no PubMed colocar o formato PubMed, que ele cria o arquivo. Ele vai criar o arquivo e ele vai para a sua pasta de transferências, de download. Então você vai voltar no programa e aí você vai aqui, ó, selecionar arquivos. Quando você vai selecionar arquivos, você entra lá na sua pasta de download, ó, o meu tá aqui, ó, PubMed. E aí eu vou escolher. Ele vai carregar uma barra aqui, ó, ele acabou de carregar, certo? Eu vou dar, ó, carregou, apareceu aqui, ó, e eu vou dar um continue. A partir do momento que eu carreguei, a gente consegue ver aqui, ó, que ele entrou aqui para dentro. Tá vendo, ó? Tem 86 aqui dentro do programa. Aí, vamos supor eu quero agora buscar capturar mais artigos de outras bases. Eu vou voltar aqui em New Search, vou deixar aqui, vou voltar para uma base de dados, então agora, por exemplo, você entra em outra base, né? Por exemplo, Science Direct. E aí você vai fazer o mesmo esquema que a gente fez antes ali. Você vai entrar na base, vai digitar
os seus termos de busca. A partir do momento que você digitou, encontrou, filtrou e chegou naqueles artigos, você vai fazer a mesma coisa, você vai exportar eles vão parar na sua pasta de download, você vai voltar aqui no Ryan, você vai selecionar o arquivo e ele vai estar de novo na sua pasta de download. E aí você vai acrescentando os artigos dentro do seu programa, certo? Uma vez que eu entrei, deixa eu voltar lá no. Uma vez que eu trouxe os meus artigos aqui para dentro, ele vai separar por, por base. Então aqui ele vai ter as 80 e tantas do PubMed, depois ele vai ter as outras, vamos supor que eu tivesse mais 15 resultados do Web of Science, vai ter os 15 aqui, aí vamos supor, ele te deu mais 20 resultados de uma outra base, do Scopus, e ele vai acrescentando todas aqui. Após isso, você vai checar se existem artigos que foram duplicados, ou seja, você vai clicar aqui, ó, Detect Duplicates. E ele vai procurar, ele vai começar aqui a busca por artigos que estão duplicados, porque pode acontecer de em diferentes bases de dados ele encontrar o mesmo estudo. Então, a partir do momento que ele encontrou esses estudos, você vai depois, ó, ele não encontrou duplicados porque a gente buscou apenas uma base, certo? Se você tivesse buscado mais ou algumas outras bases, a gente encontraria duplicados. E então, aqui ele acrescentaria duplicados. Então, você resolveria esses duplicados. Então, ele te daria os duplicados e você conseguiria determinar, por exemplo, esse duplicado, ele é igual ou não ao próximo. Ele vai te dar 90 e tantos por cento de proximidade ou não. E aí vocês observa o que está escrito no título, observa o que está escrito no resumo, e aí sim, é duplicado, você clica em duplicado e ele vai excluindo esses duplicados. Chega uma hora que você vai ter só os artigos que não são duplicados para você selecionar. E aí você vai começar um por um, por exemplo, você clica em cima dele, aí tá aqui. Então, qual que é a primeira etapa da revisão? Eu vou ler o título, tá aqui o título, e eu vou ler o resumo. Tá aqui o resumo desse artigo. E aí eu vou dizer, esse artigo, sim, vale incluir na minha revisão. Então, eu vou clicar aqui, ó, include. Então, esse artigo, ele já está marcado com o meu nome aqui, porque ele foi incluído. Isso você vai fazer com todos. E aí, depois você consegue visualizar na aba do lado esquerdo quais são os indecisos, quer dizer, aqueles que eu ainda não olhei, quais são os que eu talvez vou utilizar. Então, por exemplo, eu olhei para esse aqui, mas eu não sei exatamente se ele se enquadra. Então, eu coloco talvez. E aí, no final, você seleciona eles. E aí, você classifica. E aí, aqui tem também os incluídos, que é, por exemplo, esse. Eu achei que esse estudo vai ser colocado na minha revisão, então eu incluí ele. E também os que eu excluí. Vamos supor, não quero. Então, eu excluí, ele ficou vermelhinho. Ele vai ser classificado aqui ao lado, na pasta dos excluídos. Terminei, fiz a minha avaliação de todos, eu ainda posso, se eu quiser, exportar esses títulos de volta para o meu computador. E aí isso fica a critério da pessoa que estiver trabalhando com isso. Eu estou correndo um pouquinho por causa do nosso horário, tá, pessoal? Mas, Bia, ficou alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, sim, eu acho que está perfeita a sua explicação. É isso mesmo que o programa ajuda a gente a fazer, a selecionar esses resultados e já ter os que a gente incluiu. Depois a gente vai pegar o texto, né, o PDF desses artigos para ler na íntegra. Mas ali a gente já tem, né, ferramentas que possam nos ajudar. Também tem como você colocar uma mensagenzinha de tipo, parei aqui, quando você não lembra onde você parou, lá na seleção. Então, você consegue sair da ferramenta, num outro dia voltar e continuar. Então, por mim, tá perfeita a explicação, sim. Então, aqui eu tenho, dentro do programa, voltando ainda, eu tenho um lugar específico para eu adicionar um comentário, aqui eu posso escrever alguma coisa. Se eu quiser, e eu achar que facilita depois, eu posso fazer o upload dos artigos PDFs, dos artigos que eu já selecionei, e eu posso trabalhar neles, ler e fazer as próximas
etapas da revisão sistemática dentro desse programa. Não necessariamente eu preciso exportar só essa parte inicial da seleção. Também temos um chat aqui dentro. Lembra que eu falei que você pode convidar outros colegas para participar da sua revisão e eles vão fazer a parte deles sem você visualizar? Você pode conversar com eles a partir do chat que tem aqui dentro também. E se sabe outra coisa que eu e as meninas a gente sempre faz? Sabe onde está escrito label ou rótulo traduzido? Você pode escrever lá, que aí, tipo assim, você vai colocar, tipo assim, eu tô com dúvida nesse artigo, mas é porque eu não sei se essa liga é beta-titânio, por exemplo. Aí você escreve lá no label, que aí talvez depois você lembra mais fácil para você falar com a pessoa que você vai debater sobre o artigo, sabe? Isso, mas esse label que a Ju falou seria mais ou menos também como deixar uma nota ali, ou adicionar um comentário, que aí você visualiza, essa escrita que a Ju falou, ela fica aparecendo do ladinho do teu nome, na listagem deles, fica mais fácil para você encontrar ele depois, para visualizar, hein? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem nos escrever depois, fiquem à vontade. E eu acredito que vai auxiliar muito vocês esse programa. Para mim, auxiliou muito, porque antigamente eu fazia ele manualmente. É muito mais difícil. Isa. Só uma observação, pessoal, se vocês ficam sem mexer na revisão por mais de 30 dias, ela some do Ryan, tá? Então, assim... isso é verdade. Se você acabou e quer salvar... tira print da tela dos números como ficou, porque depois de 30 dias sem entrar lá, a revisão some do programa, tá? Aí tem que desarquivar e dar trabalho. Certo. Então, tudo bem, pessoal. Então, tenham uma boa semana de aula para vocês, de trabalho, e nos vemos na próxima terça-feira.